Um segundo debate entre os candidatos Kamala Harris e Donald Trump ainda é incerto nos Estados Unidos. Enquanto a democrata espera por um novo confronto, o republicano acredita que o momento de debater já passou. Em comício na Carolina do Norte, Trump descartou a possibilidade de participar de um novo confronto. O problema sobre o outro debate é que é tarde demais, a eleição já começou, diz Trump. O ex-presidente se referia à votação presencial antecipada, que começou em 3 estados americanos. O republicano ainda disse que já participou de 2 encontros, um com o atual presidente Joe Biden e outro com a candidata democrata, e que a rival teve a oportunidade de debater com ele em uma outra emissora, mas que recusou. No último encontro entre os 2 candidatos, Donald Trump afirmou que fez o melhor debate de todos os tempos e que não iria propor um novo, porque para ele, o perdedor sempre pede revanche. A proposta seria realizar um novo debate entre Trump e Kamala no dia 23 de outubro, poucos dias antes das eleições presidenciais americanas, que serão realizadas no dia 5 de novembro. Um debate entre os candidatos a vice-presidente, o democrata Tim Walz, e o republicano J.D. Vance, está confirmado para o dia 1º de outubro. Será o primeiro debate entre os 2. A democrata Kamala Harris não teve agenda pública. Esperada uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir o apoio americano à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Zelensky também deve se encontrar com o ex-presidente Donald Trump. E quem chega para analisar essa e outras notícias é o Igor Lucena, que é doutor em Economia e também em Relações Internacionais. Boa tarde, Igor. Seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Como que você vê, né, esse momento da campanha, com Trump desde sempre falando que não quer um segundo debate, né? A gente sabe que debate não vence eleição nos Estados Unidos, mas qual que é a sua avaliação? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, não há dúvida de que o momento eleitoral é de Kamala Harris. Depois de que nós assistirmos, de fato, um debate onde ela teve uma situação melhor do ponto de vista de respostas, isso, de fato, prejudicou a campanha de Donald Trump, mas não ao ponto de ter grandes mudanças eleitorais. As últimas pesquisas mostram Kamala Harris, de fato, com uma vantagem, seja para um lado ou para o outro, de 2, 3, 4 pontos. Porém, essa situação não está impactando diretamente os chamados swing states. A gente está falando de Michigan, Wisconsin, North Dakota, que são os estados que vão determinar essas eleições. E por que Trump não quer um outro debate? Porque ele não quer arriscar que Kamala Harris apareça mais do que ele. Ela ainda é menos conhecida, suas propostas ainda estão chegando no público, enquanto a grande maioria dos americanos já sabe qual é a visão de Trump. E no meu ponto de vista, Kelly, de uma maneira muito pragmática, os swing states têm uma visão muito mais conservadora, muito mais voltada para problemas econômicos e que querem diminuição de impostos, algo que está focado na campanha de Donald Trump. Então, meu ponto de vista é que hoje, apesar da campanha estar muito, que eles chamam too close to call, Trump pode sim ter uma vantagem por causa do perfil da sua campanha dentro desses swing states. Mas, obviamente, isso ainda é muito difícil e acho que a gente vai ver isso até o dia da eleição, a tentativa deles dois se diferenciarem. O debate dos vices talvez seja algo novo que possa, sim, ter uma vantagem também para Kamala Harris por causa do seu vice. Porém, é muito difícil termos uma visão muito pragmática disso, pelo menos até os últimos dias da eleição. Agora a gente vai lá para o leste europeu, porque a Ucrânia bombardeou um depósito de armas no sudoeste da Rússia. Este vídeo mostra o momento das explosões. Olha aí. Após o ataque, um grande incêndio tomou conta do depósito. Não houve registro de mortos ou de feridos. O Ministério da Defesa da Rússia também informou que derrubou mais de 100 drones lançados contra o país. E hoje, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas em um ataque russo contra a cidade de Zaporizhia. É claro, né, que o Zelensky continua pedindo demais para o Ocidente, né, armas de longo alcance, e deve fazer isso mais uma vez lá em Nova York, não é? Exatamente, Kelly. Isso deve acontecer
pelo menos pelos dois. Zelensky precisa agora de mais recursos financeiros, mas o mais importante, eu acho que esse é um ponto principal, é que esse ataque foi causado por um drone de longo alcance, conseguiu até mesmo criar um terremoto na Rússia e mostrou mais uma nova fragilidade de defesa do governo russo. Era um galpão que tinha uma grande capacidade de armas de longo alcance, principalmente de mísseis balísticos norte-coreanos e drones iranianos. Foi sim uma grande perca para o exército russo. E mais do que isso, Kelly, hoje, Zelensky não só precisa de dinheiro dos americanos e da União Europeia, mas precisa do apoio para o uso de armas americanas e europeias de longo alcance. Ele quer que esses ataques para locais de estoques de armas sejam autorizados o uso de armas da OTAN, né, armas ocidentais. Isso talvez hoje seja muito mais importante do que até mesmo os recursos financeiros. Obviamente tudo é importante. E mais do que isso, ele quer apresentar tanto para Trump quanto para Kamala Harris um plano para acabar com o conflito. Bom, inclusive, Igor, às vésperas do debate geral da Assembleia Geral da ONU, líderes de mais de 190 países adotaram um pacto para o futuro da humanidade. Vamos ver. Depois de semanas de negociações árduas, representantes de 193 países da ONU adotaram um acordo para construir um mundo melhor. O texto, denominado como Pacto para o Futuro da Humanidade, contém 56 ações para enfrentar os grandes desafios atuais. Entre elas estão a paz e o direito internacional, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a arquitetura financeira global ou as alterações climáticas, bem como questões mais inovadoras, como a inteligência artificial. Segundo o secretário das Nações Unidas, o mundo está saindo dos trilhos e é preciso decisões difíceis para voltar ao caminho certo. Antônio Guterres afirmou que os conflitos estão se multiplicando no Oriente Médio, Ucrânia e Sudão, sem um fim à vista. Ele ainda disse que o sistema de segurança coletiva está ameaçado por divisões geopolíticas, posturas nucleares e pelo desenvolvimento de novas armas e cenários de guerra. Guterres lançou a ideia da Cúpula do Futuro em 2021, mas nos últimos dias não escondeu a frustração diante das dificuldades de chegar a um acordo, para o qual pediu aos países que mostrassem visão, coragem e ambição. O texto, aprovado por consenso, apesar de não ser vinculativo, foi contestado por países como Rússia, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte e Belarus. Pois é, Igor, são 56 ações importantes, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, né? Vai ficar só na intenção? Porque a gente vê realmente países membros não cumprindo decisões da ONU, pedidos da ONU, recomendações da ONU. Kelly, é muito difícil que isso se torne uma realidade. O Conselho de Segurança vem sendo inoperante, principalmente nos grandes conflitos, porque há uma grande divisão no mundo e países de um lado como Rússia, China, do outro, Estados Unidos, Reino Unido, França, têm interesses divergentes. Isso faz com que a grande maioria dos conflitos internacionais não seja parado pelo Conselho de Segurança. Não há uma maneira de realizar o chamado enforcement militar. E a Assembleia Geral da ONU, apesar de ter feito resoluções contra a guerra na Ucrânia, contra a guerra no Oriente Médio, isso não resolve o problema. E aí é uma questão basicamente de mudança do cenário internacional. Antes desses conflitos, a diplomacia estava em alta e a ONU, através dos seus membros, conseguiriam impedir os grandes conflitos por causa do medo de grandes potências e principalmente porque ninguém gostaria de se indispor com outras nações. Isso acabou depois do conflito da Ucrânia. Basicamente, a gente vive no mundo do realismo nas relações internacionais, que está fazendo com que a diplomacia perca valor e, basicamente, alianças bilaterais e o poder de uso de armas de grande alcance e até mesmo a posse de armas
armas nucleares faz com que cada nação tenha o seu próprio jogo de interesses. E o que mais está amedrontando essas nações é muito mais sanções econômicas e cortes de linhas de recursos naturais do que mesmo as organizações das Nações Unidas, que, sim, precisa de uma reforma, mas eu acho muito difícil que esse pacto tenha algum tipo de realidade prática acontecendo nos próximos meses ou anos. É uma pena, né, Igor? Mas é sempre bom te ouvir. Muito obrigada pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, bom dia a todos.